A Palestina não é o Hamas, é o que alguns estão dizendo. Essa guerra é uma guerra política e não religiosa, é o que alguns estão dizendo. Os muçulmanos são bons e não querem a guerra, é o que muitos estão dizendo. Nesse vídeo eu vou te mostrar que muitos estão dizendo coisas que não sabem, e muitos estão sabendo, mas estão mentindo para você. E eu acredito profundamente que esta guerra vai nos levar ao momento bíblico que o Senhor Jesus disse que nós passaríamos, mas não é a sua vinda ainda. E eu vou dizer o porquê e quando será a vinda de Cristo. Qual é o maior sinal? Eu já tenho falado em outros vídeos. O maior sinal da vinda de Cristo não é a guerra. Fica até o fim que você vai entender. Primeiro ponto é, muitas pessoas têm dito por aí que a Palestina não é o Hamas. Também nem todo palestino é muçulmano. Mas eu te digo convictamente, todo bom muçulmano quer esta guerra, quer todas as guerras, quer as guerras que o islamismo propaga. O islamismo quer guerra, é uma religião de guerra. E eu vou te mostrar aqui. O outro ponto sobre ser religioso, sobre a guerra estar sendo religiosa ou não, que muitos estão dizendo, é uma guerra totalmente política, tal, é um monte de balela. Se você pesquisar quando começa o islamismo, quem criou o islamismo, você vai descobrir que quem cria o islamismo é o Maomé. O Maomé, ele tinha contato com judeus e cristãos. Na sua maioria, os cristãos eram hereges, vindo de diversas regiões. E então ele teve um contato ruim com o cristianismo. E o judaísmo é o judaísmo de sempre. O Maomé, ele não se adequou nem ao judaísmo, nem ao cristianismo. E ele era um cara que passava por algumas dificuldades mentais. Isso está documentado mesmo entre os muçulmanos. Eles sabem disso. E ele dizendo que ouvia algumas vozes, e algumas pessoas falaram para ele, inclusive a sua esposa foi a que mais incentivou ele nesse sentido, disse que ele poderia ser um dos profetas, como os da Bíblia. Ele gostou muito disso, deu ouvido às tais vozes, então ele saiu dizendo que recebeu a revelação do anjo Gabriel. Então, o anjo Gabriel lhe dizia as palavras de Deus e ele, como profeta, apenas repetia e criou, então, a religião do Islã. Islã significa submissão, porque é isso que ele ensinava, que deveríamos ser submissos ao único Deus, que era o Alá. O Alá, para quem não sabe, não é o mesmo Deus do judaísmo, não exatamente o mesmo Deus. Na verdade, é uma ideia que ele teve de dizer que era o mesmo Deus, mas ele se apresentou de uma outra forma. Era, na verdade, um nome já conhecido, um Deus conhecido já. E o Maomé disse que era este Deus que enviava o anjo para falar com ele. Então ele sai pregando sobre esse Deus. Mas o que pouca gente sabe, e eu já vi gente falando diversas coisas, mas o que pouca gente sabe é que uma das coisas que o Maomé ensinou é que, na verdade, ele e a sua descendência, aqueles que estavam ali à volta, aqueles que eram os árabes que moravam naquela região, que era toda a circunvizinhança ali de onde é a Palestina atual, ele disse que eles eram os verdadeiros descendentes de Abraão, por meio de Ismael e de Saul, e de que o Isaac roubou a bênção de Ismael. Ismael era o filho mais velho, e ele deveria receber a bênção. E depois também o Jacó roubou a bênção do Esaú, que também era o mais velho. A Bíblia diz que o Esaú ele vai se unir à família de Ismael, ele vai tomar esposas da família de Ismael. E aí nós temos então esse povo misturado. E para quem não sabe, a palavra árabe significa misturados. Ou seja, preste atenção nisso. Desde quando o islamismo foi criado, ele é uma oposição ao judaísmo e ao cristianismo. Segundo as revelações que o Maomé disse ter recebido do anjo Gabriel, ele recebeu várias revelações sobre Jesus. E algumas delas são as seguintes. Ele disse que Jesus não morreu, que os seus discípulos, quando foram prender Jesus, milagrosamente todos ficaram parecidos com Jesus e prenderam uma outra pessoa. E quem foi crucificado foi um discípulo, e não o próprio Jesus. E que Jesus também não morreu. Ele, na verdade, foi levado vivo ao céu. E um dia ele voltará para matar os opositores ao Deus verdadeiro, Alá. Ou seja, ele vem matar até você, que é cristão. Então, essa nova religião, que começa até com a mensagem copiando ali um pouco o cristianismo, a mensagem de amor e tal, não faz tanto sucesso. Então o Maomé, ele parte para um outro tipo de evangelismo, né? Ele vai matar os seus opositores, vai matar aqueles que não aceitam. Ele vai dizer que o anjo diz essas palavras, que você tem que matá-los. E essas coisas estão no Alcorão. Para quem não sabe também, o Maomé não escreveu o Alcorão, porque ele não escrevia. O Maomé apenas falava as palavras e alguns de seus seguidores que escreviam anotavam elas. Depois que ele morre, então é que é reunido
conjunto de escritos, formando então esse livro sagrado que é o Alcorão, que significa a recitação, porque o Maomé recitava. Além do Alcorão, os muçulmanos também, algumas vertentes, tem várias ramificações no islamismo, mas algumas vertentes também seguem a Sunna, que são as histórias das conquistas de Maomé. E os muçulmanos, eles vivem exatamente como Maomé. Eles tentam, pelo menos os sunitas, tentam viver exatamente como Maomé vivia. Né? Então, quem entra no islamismo é engolido pelo islamismo, é engolido pela religião, pela forma de viver. O islamismo é a única religião que tem documentado cada passo do seu profeta e eles copiam tudo isso. Então existe um modo de escovar os dentes como Maomé fazia. Existe um modo de se vestir como Maomé fazia. Existe a forma de matar como Maomé fazia. Eles decapitam, porque Maomé decapitava. Claro, isso também está no Alcorão, é uma das ordens dadas por Deus, por Alá, para o Maomé, através do anjo, que nós vamos ler aqui, mas o Maomé decapitava. O Maomé, numa noite, ele decapitou 700 pessoas. 700 pessoas. O Maomé se casou com várias e várias mulheres. Quando um dos seus homens morria, um dos seus soldados, seus fiéis, seguidores morriam, então ele se casava com a esposa. Eu acho que ele só se casava com as bonitas. Mas é isso, ele se casava com as esposas e às vezes com as filhas. Maomé se casou com uma menina de 9 anos. Pois é, existem muitas histórias e muitas coisas envolventes, interessantes e bizarríssimas dentro da criação do islamismo. Mas eu quero que você entenda, este ponto é o principal. É você entender que essa religião foi criada com duas crenças importantes. Primeira, de que eles, na verdade, são os filhos da promessa, eles são filhos de Abraão. Olha que coisa fantástica. E segunda, que os judeus e os cristãos são seus inimigos. Isso é importante demais que você tenha em mente. A tal da Palestina, para quem não sabe, é um nome inventado pelo imperador Adriano no ano 135, quando ele expulsa os judeus. Você já deve ter ouvido falar que o general Tito, ele destrói Jerusalém e expulsa os judeus. Tecnicamente, ele só expulsou os judeus de Jerusalém. Mas foi Adriano, numa outra revolta que teve no ano 135, o imperador Adriano expulsou os judeus de toda a Judéia e rebatizou o lugar com o nome de Palestina, que significa a terra dos filisteus. Filisteus que são aqueles sempre inimigos de Israel, o tempo todo inimigos de Israel, e ele queria apagar a memória dos judeus de lá. Então, os muçulmanos, eles dizem que eles são os palestinos, os verdadeiros donos daquela terra. Quando a nação de Israel é recriada, quando eles voltam em 1948, e eles declaram o Estado de Israel, a ONU tinha dividido a região para os dois, os israelenses, os judeus aceitaram, eles queriam o Estado, e eles eram um número pequeno, um tamanho pequeno, não importava, podia ser pequeno o tamanho, eles ficaram muito felizes, e os árabes que lá viviam, que também era um grupo pequeno, não aceitaram. Por que eles não aceitaram? Porque os judeus iam tomar todo o espaço? Não, não é por causa disso. É por causa da rixa religiosa. Porque os árabes que estavam lá eram muçulmanos e todos os países árabes em volta eram muçulmanos. Nem todo árabe é muçulmano, mas a sua maioria de muçulmanos são árabes. Então, por isso que eles não queriam, porque é uma guerra religiosa, porque tem uma rixa religiosa. Não seja enganado pela mídia, pelas pessoas, pelos enganadores. Eu sei que você pode não estar acreditando em mim, mas eu te convido a pegar o Alcorão e ler. Ou melhor ainda, para ficar mais fácil, não, pega o Alcorão e leia, que aí você não vai inventar que, mas tem contexto. Veja, alguém vai dizer assim, a Bíblia também fala sobre matar, Deus também manda o povo matar, Deus mandou Davi matar. Deus mandou o povo de Israel entrar em Canaã e matar todo mundo. É verdade, mas Deus manda matar num contexto para um povo, em especial, uma época, uma situação, tem todo um contexto. Ponto final. Isso lá no começo. No final da Bíblia, Jesus vem com a mensagem de amar os inimigos, orar por eles, dar outra face. Percebe? Isso foi anulado. Ninguém pode usar a Bíblia hoje para dizer, não, vou matar porque Deus mandou matar. Quem faz isso está mentindo. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia conta a história que Deus mandou matar numa determinada época. Ele se revelou dessa forma, num determinado momento, e depois se revelou de outra forma. Mas no Alcorão não. No Alcorão é para todas as épocas, não é aquele conjunto de pessoas específicas, mas são todos muçulmanos. Então, leia o Alcorão se você quiser inteiro, é pequenininho mesmo. Mas se você quiser também,
visita o site do Natan Rufino e lá ele deixou separado as suratas que falam mais sobre a violência, sobre matar e sobre terrorismo. Sim, porque fala de terrorismo. Eu vou ler aqui só alguns textinhos, bem poucos mesmo. Eu vou deixar alguns no comentário, aqui na descrição do vídeo. E aí você olha lá, também vou deixar o link do site do Natan Rufino. Você entra no site dele e vai estar lá um conjunto muito maior, que são centenas. E eu só vou falar só alguns aqui, bem pouquinhos. Então, olha só, Surata 2, versículo 244. Façam guerra pela causa de Alá, e sabei que ele ouve e sabe todas as coisas. Olha só, Surata 3, versículo 56. Quanto aos incrédulos, castigá-lo-ei severamente neste mundo e no outro, e jamais terão protetores. Surata 3, 151. Infundiremos terror nos corações dos incrédulos por terem atribuído parceiros a Alá, entre outros, Jesus e o Espírito Santo, sem que ele lhes tivesse conferido autoridade alguma para isso. Sua morada será o fogo infernal. Quão funesta é a morada dos iníquos. Olha lá, infundiremos terror nos corações dos incrédulos. Você que atribuiu parceiros a Alá, você que diz que Jesus é Deus, sem terror para você. Surata 8, versículo 12. E de quando teu Senhor revelou aos anjos, estou convosco, firmeza, pois, aos fiéis. Logo infundirei o terror nos corações dos incrédulos. Decapitai-os e decepai-lhes os dedos. Decapitai-os. Tá vendo? Tá dizendo que é para decapitar. Surata 8:39. Guerreiem contra os infiéis, até que não haja mais incredulidade e até prevalecer totalmente a religião de Alá. O que muita gente tem que entender é que o islamismo pretende dominar o mundo. Os muçulmanos pretendem dominar o mundo. Você pode dizer assim que os cristãos, e eu digo isso, os cristãos gostariam de dominar o mundo. Nós gostaríamos, eu gostaria, de que o mundo fosse cristão, recebesse Jesus como seu salvador. Mas a mensagem que nós levamos é para que as pessoas aceitem por vontade própria. Se elas não aceitarem, então nós oramos por elas ainda e que elas tenham uma outra oportunidade. Mas no islamismo não. É aceita ou morre. Aceita ou lhe causaremos terror. Essa é a mensagem do Alcorão. Surata 9, versículo 30. Os judeus dizem, Ezra é filho de Alá. Os cristãos dizem, o Messias é filho de Alá. Tais são as palavras de suas bocas. Repetem com isso as de seus antepassados incrédulos. Que Alá faça guerra contra eles, como se desviam. Então, uma coisa que os muçulmanos detestam com força, detestam, é que alguém diga que Alá gerou um filho. Nós dizemos que Jesus é o Filho de Deus. Eles repudiam, odeiam isso. Para você ter uma ideia, os muçulmanos eles oram 4 vezes por dia e nas suas orações eles repetem algumas coisas e uma delas é Alá nunca gerou, Alá nunca foi gerado. Eles não aceitam isso. Nós somos incrédulos, infiéis e nós merecemos o terror, a guerra e a decapitação. Outra coisa que é importante você saber é a seguinte: para os muçulmanos, todo o Ocidente é cristão. Para os muçulmanos, todo o Ocidente é cristão. Todo ocidental é cristão. Eles têm isso na cabeça por quê? Primeiro, por causa das cruzadas, quando os cristãos combateram os muçulmanos. Os cristãos, todos na Europa, e então eles consideram que todo o Ocidente, toda a Europa, todo lado ocidental do mundo é cristão. E segundo, porque eles sabem que todo o Ocidente é fundamentado na moral judaico-cristã. As duas religiões que eles odeiam todas as religiões, só para você saber. Mas essas duas em especial. O judaísmo porque roubaram a benção deles e os cristãos porque atribuem um outro Deus, ainda filho de Alá, o que é um absurdo para eles. Agora eu quero que você preste atenção no negócio. A Bíblia, ela nos dá margem para não só apenas crer nessas coisas, mas para entender que Deus já tinha nos avisado que isso ia acontecer. A Bíblia está dizendo lá atrás que essas coisas aconteceriam. Veja bem, eu quero que você me acompanhe em Gênesis capítulo 16, versículos 7 ao 12. Em Gênesis 16, o Abraão ele recebeu a promessa de que teria um filho, o filho da promessa, que seria, por ele, intermédio dele, seria abençoar todas as nações e tal. Seriam todos filhos de Abraão, que é fantástico. Mas entenda só, nós somos filhos de Abraão hoje, mas pela fé e não por consanguinidade. Nós somos filhos de Abraão por causa da nossa crença, a nossa religião nos torna filhos de Abraão. E o Abraão, ele foi influenciado pela Sara. A Sara disse, olha Abraão, se deita com a minha serva Agar, você vai ter um filho com ela e será meu filho, porque ela é minha serva. O Abraão abraçou a ideia, se deitou com Agar e Agar engravidou. Quando Agar estava grávida, foi maltratada pela sua senhora por Agar, ela foge. Então, no deserto, o anjo encontra com Agar e diz assim, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai,
De onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: Estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: Volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Ora, juntando com toda a crença muçulmana passada por Maomé, faz muito sentido mesmo que os muçulmanos sejam a descendência de Ismael, não por consanguinidade, mas por fé, por religião, como nós somos de Abraão. Então, são inimigos, são irmãos inimigos, e eles são como jumentos selvagens que não são dominados, e eles estão em guerra contra os seus irmãos e contra todos. Há algum tempo já, eu falo disso, de que eu acredito fielmente, e eu posso estar errado, eu não sou soberbo para dizer que eu sou o dono da razão, mas me faz muito sentido entender que o anticristo, ele vem dos muçulmanos. E eu quero que você entenda que eu não estou fazendo uma acusação. E eu entendo o seguinte, nesse vídeo eu não quero que você tenha raiva dos muçulmanos. Eu não quero que você maltrate o muçulmano. Eu não quero que você tenha eles como seus inimigos, como os nossos inimigos. Eles não são, porque nós não queremos considerá-los nossos inimigos. Mas eu quero que você entenda que eles nos têm como inimigos. Eu quero que você entenda isso. São eles que nos têm como inimigos. Talvez o muçulmano, ele pode dizer que não é seu inimigo, que ele não quer a guerra. E pode ser verdade. Mas é porque ele é um mau religioso. É porque ele não conhece bem a sua própria religião. É porque ele não conhece o seu livro sagrado. É como muitos cristãos aqui que não conhecem a Bíblia e não seguem ela perfeitamente. Mas se ele for um bom religioso, conhecer a sua religião, conhecer o seu livro sagrado, ele te odeia e ele quer, sim, a guerra. Pensando em tudo isso, olha como faz sentido se você colocar qualquer texto que você pegar para falar do anticristo, você colocar um muçulmano no lugar. Veja, alguém pode dizer assim, você está fazendo coisa, não pode. Tem um monte de gente aí falando que o Papa é o anticristo, eu não posso falar que é um muçulmano anticristo. Tem um monte de gente falando que o anticristo vem da Igreja Católica, coisa que tem nada a ver. Eu não posso falar que é um muçulmano? É claro que eu posso. E eu posso estar errado. Assim como eu sei que quem diz que o Papa é o anticristo está errado. Não faz sentido. Em outro vídeo eu falo sobre isso. Mas, veja bem, a Bíblia ela nos dá margem para isso. Quero que você leia comigo o seguinte. Lá em Gênesis capítulo 20, versículo 4, diz assim: Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja, esse texto está falando pouco depois da tribulação, é quando acaba a tribulação. Essas almas são os que morreram durante a tribulação. Quem os matou foi o anticristo. E aí, eu quero que você pense comigo numa questão. Por que no século XXI o anticristo vai matar por decapitação? Faz sentido? Olha, daqui um pouquinho mais, se ele esperar um pouquinho mais de tempo, ele mata no laser. Por que ele vai usar a decapitação? Nós lemos aqui que o Alcorão diz para decapitar. Nós sabemos, vocês viram as notícias de que os muçulmanos, o Hamas, que é muçulmano, eles decapitam. A forma deles infundirem terror é decapitando. É a cultura deles. Maomé decapitou 700 pessoas numa noite. Percebe? Não faz sentido que o anticristo seja um muçulmano. E toda essa questão religiosa. Veja, os muçulmanos são inimigos religiosos dos cristãos e dos judeus. Não faz sentido isso? Agora, veja outro texto. Lá em Gênesis capítulo 21, versículo 20, quando falando de Ismael ainda, diz que Deus estava com o menino e ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante dizer que ele se tornou flecheiro quando ele cresceu. Aí nós temos lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 2, quando fala dos cavaleiros do Apocalipse, e são 4 cavaleiros do Apocalipse, depois tem outro cavaleiro, outro que vem no cavalo branco e uma espada. Esse que vem no cavalo branco com uma espada é o Senhor Jesus, mas o primeiro cavalo branco é o anticristo. E diz assim sobre ele: Olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Veja que ele tinha um arco. Não parece que lá atrás, em Gênesis, a Bíblia já nos estava dando uma pista? Não parece? Veja. O pai dos muçulmanos, Ismael, foi flecheiro. O anticristo vem com um arco. Não faz sentido isso? Não parece haver uma ligação? Eu posso estar errado, mas não parece haver uma ligação. Agora veja o que interessante e emblemático esse texto.
Está em Daniel, capítulo 11, versículo 37. Diz assim: e não terão respeito ao Deus de seus pais. Ora, se nós entendermos que os muçulmanos, como o Maomé falou, eles são a descendência de Ismael e são descendência de Abraão também, então o Deus de Abraão é o nosso Deus, o Deus dos judeus, o qual eles não respeitam. Veja, não faz sentido isso colocado desta forma. Ele não terá respeito aos Deus de seus pais, o Deus de Abraão. Então, colocando assim, não faz sentido que seja um muçulmano. A continuação dele é a seguinte: nem terá respeito ao amor das mulheres. Muita gente já interpretou esse texto dizendo que o anticristo provavelmente será um homossexual, porque diz que ele não terá respeito ao amor de mulheres. Mas e se nós imaginarmos uma religião, que o anticristo vem de uma religião que não respeita as mulheres? Veja, não existe uma religião no mundo que desrespeite mais as mulheres do que o islamismo. Para você ter uma ideia, para os muçulmanos, quando eles morrem, o que eles vão receber de recompensa no pós-vida são mulheres. Veja, as mulheres são objetos. Alguns países muçulmanos são um pouco mais abertos, mais livres, as mulheres têm mais direitos, como o Egito, por exemplo, que tem muito muçulmano, mas lá tem muito mais direitos as mulheres. Mas outros países, as mulheres não podem nem aprender a ler, não podem dirigir, elas não têm direito a nada, elas têm que usar burca e deixar apenas o olho à mostra e olhe lá. Veja, não existe respeito para as mulheres dentro do islamismo. Não faz sentido de que o anticristo seja um muçulmano. Agora, eu quero que você entenda o seguinte: eu não estou falando contra os muçulmanos. Eu não quero que você tenha raiva dos muçulmanos, que você tenha medo deles, que você os odeie. Eles não são os nossos inimigos. Pelo menos não são os nossos, nós não queremos tê-los como inimigos. Eu quero que você entenda que eles têm vocês, têm a nós, como sendo inimigos deles. E isso tem que ficar bastante claro para você. Sobre a vinda de Cristo, eu sei que muitos vão começar a falar, alguns já estão falando, que agora a guerra, Jesus vai vir, vai aparecer, vai salvar seu povo de Israel, é o leão da tribo de Judá que vai aparecer agora e tal, tal, tal. Mas isso não é assim. A Bíblia nos diz, nos deixa claro, que o Senhor Jesus ele não vem no período de guerra, ele vem no período de paz. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 e 3, está dizendo assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, quando o anticristo vier, não será uma guerra, será um massacre. Haverá um período de paz e começará de imediato um massacre, não será uma guerra. Israel vai vencer essa guerra, certamente como venceu todas as outras. Então, muito provavelmente, isso eu penso que seja assim, porque Israel vai vencer, os países vão fazer um acordo de paz. E fazendo acordo de paz, é que nesse período sim, é que nós temos que ficar atentos, porque quando disserem que há paz, então haverá repetida destruição. Aí o anticristo virá. Mas eu quero que você entenda aonde nós estamos agora. Qual o momento bíblico que Jesus falou que nós estamos agora, vivendo agora? Estamos em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 9. O Senhor Jesus fala assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Veja, muita gente pensa que o Senhor Jesus vem quando ele fala que ouvireis de guerra e rumores de guerra, mas ele diz que ainda não será o fim. Quando ouvires de guerra e rumores de guerra, não será o fim. Guerra e rumores de guerra, nós ouvimos desde que o mundo é mundo. Sempre teve. Guerra não é um sinal do fim. Outras coisas são um sinal do fim. O momento que nós estamos agora é este, que nós seremos odiados por todas as nações, por todas as gentes. Claro, a igreja, o cristianismo sempre foi odiado, porque o mundo, vou te contar um segredo, o mundo te odeia, tá? O mundo odeia Deus e o mundo odeia o cristianismo. Mas agora, nesse período, você deve estar vendo por aí como os muçulmanos estão atacando Israel. Aliás, Israel agora está atacando a faixa de Gaza. Mas os muçulmanos começaram, os países muçulmanos querem atacar Israel. Certamente vai acontecer, a guerra deve piorar muito, Israel vai vencer, como eu disse. Mas o incrível é como toda a esquerda mundial está apoiando isso, está contra Israel. Por quê? Porque a esquerda odeia o cristianismo, odeia o judaísmo, odeia o ocidente, odeia a moral judaico-cristã. Então, creio que esse período será um período de uma grande perseguição, onde nós seremos muito atacados. É este momento que o Senhor Jesus falou, é este aqui. Depois disso, o Senhor Jesus continua falando: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, coisas que a gente já vê também direto, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
Olha que o fim está chegando. Esse momento que estamos vivendo está próximo do fim, mas ainda não é o fim. Quando é o fim? O fim aqui, versículo 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então, o maior sinal da vida de Cristo não é guerra. O maior sinal da vida de Cristo é o evangelho sendo pregado. Então, continue firme, continue indo à igreja, continue falando de Jesus. Não tenha medo das coisas que vão acontecer agora. Não perca o foco, não perca a fé. Continue evangelizando, fale de Jesus para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho, para os seus familiares, para as pessoas na rua. Defenda o evangelho, porque o evangelho ser pregado, isso sim fará com que o Senhor volte mais rápido, e é o que nós queremos, que ele volte rápido. Eu espero que você tenha entendido, espero que você fique firme e deixa um comentário para mim se você entendeu. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve nesse canal se você não é inscrito. Até um próximo vídeo, que Deus abençoe sua vida poderosamente.